Bom, hoje nós vamos falar sobre a palavra e basicamente sobre a suficiência da palavra. Lembrem sempre de compartilhar, curtir e divulgar bastante para que a gente possa partilhar da palavra do Senhor. Vamos orar e vamos começar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo, Senhor. Te damos graças pelo perdão dos nossos pecados, a redenção em Cristo Jesus. Te damos graças pelo Teu Espírito Santo. Te damos graças por Tua palavra, Senhor. Te damos graças porque Tu tens, com Tua misericórdia e amor, conduzido nossas vidas. Que nesse momento, Senhor Deus, seja a Tua palavra a falar, o Teu Espírito Santo a nos conduzir. Prepara, Senhor, corações e mentes para que possamos sempre caminhar segundo a Tua vontade. É o que te peço e já te agradeço no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Bom, minha gente, hoje é sobre a palavra. E vamos compartilhar a palavra e juntos meditar nela. Vamos começar num texto de João 17:17. Diz assim a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra aqui, no texto grego, né, é logos, e fala não só da palavra proferida, uma ideia, também os ditos de Deus, decretos, mandatos e ordens dele. E é o Senhor Jesus que está falando nessa oração para o Pai, falando que deve santificar todos os discípulos e apóstolos. E aqui também ele fala de outros tantos que viriam, e esses tantos somos nós. O Senhor Jesus homologa a palavra de Deus, a Bíblia. Nós, quando falamos, e vamos falar sobre o texto sagrado, a Escritura, nós sempre falamos de pelo menos 3 aspectos: inspiração, inerrância ou infalibilidade e autoridade. E é claro, quando nós falamos em inerrância, infalibilidade, autoridade e inspiração, nós estamos falando de tudo que diz respeito à palavra escrita, ao cânon. Perfeito. Existem teorias e teorias e, claro, existe uma teologia muito forte sobre a palavra, muito forte. Quando nós falamos do texto sagrado, a primeira coisa que lembramos, a nossa religião, a nossa crença, foi a única revelada por escrito. É um pensamento assim rápido, que logo se dissipa quando lembramos que outras religiões têm seus textos sagrados também. Né? Temos os budistas, tem os hinduístas, tem os muçulmanos, enfim, tem seus textos sagrados. Então, é importante a gente entender que essa revelação escrita não é única, não é a única do cristianismo, não é única. Qual a diferença? Bom, aí nós podíamos listar várias diferenças, mas a fundamental diferença é de que o texto bíblico é o único que revoga ou puxa para si a autoridade vinda do próprio Deus, que é a fonte do texto. E alguém pode dizer, mas isso aí é um raciocínio circular. A própria Bíblia se fundamenta a sua própria autoridade. Sim, esse é um tipo de circularidade que nós vamos ter que lidar. Porque em todo e qualquer texto sagrado há um elemento de fé. Para você crer, você tem que crer naquilo ali. A diferença de você ter o próprio texto reclamando para si a autoridade dada pela fonte, que é o Deus único e verdadeiro, você só tem na Bíblia. Né? Isso é verdade. Porque a revelação de um anjo, a revelação de mestres, etc., você tem em vários textos. Eu não quero aqui entrar numa discussão sobre o cânon, formação do cânon, por que os livros são quais são, né? Os quais são. Por quê? Porque isso aí é uma outra questão. Nós podemos discutir sobre uma teoria da revelação, podemos discutir sobre formação do cânon. Claro que quando eu falo em autoridade, quando eu falo em inspiração, inerrância, etc., eu estou falando indiretamente do cânon. Mas eu estou assumindo aqui que nós não vamos enveredar por esse caminho de discutir os manuscritos, não. Por quê? Porque nessa proposta do Pense Biblicamente, o pensamento que devemos ter é: pensar biblicamente significa agir, viver, me relacionar com o mundo que me cerca, com o Deus que creio, a partir de um padrão, e esse padrão é a Bíblia.
Então, eu já tenho como pressupostos de que ela é fonte da revelação de um Deus, ela é inspirada, é inerrante e tem autoridade, e eu estou assumindo como pressuposto que esse texto sagrado foi homologado não só por todos os que escreveram, mas mais do que tudo, pela Trindade. E eu penso assim, porque notem, Deus revela-se a profetas, apóstolos, Deus revela-se. O Filho, que é o ápice da revelação, homologa todos os escritos anteriores. E o Espírito Santo testifica e confirma toda a verdade que foi explicitada. Ok, mas essa seria uma discussão que a gente ia passar aqui, sei lá, 4 semanas de 8 horas só mostrando na Bíblia todos esses textos e mostrando na Bíblia como isso é absolutamente coerente a despeito de ser um documento que foi escrito ao longo de 1.500 anos, 2.000 anos, ok? Então, eu já estou dizendo que eu estou assumindo como pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, e mais do que tudo, a fonte de toda essa autoridade é o próprio Deus. E, claro, a confirmação de Jesus. Mas por que eu estou assumindo tudo isso? Porque hoje nós vamos colocar nossa atenção em algo que é a suficiência das Escrituras. É claro que quando a gente pensa em assumir esses pressupostos, a gente assume, que eu já falei, né, dessa questão da circularidade, e ela em si não é um problema, porque você precisa de fé em todos os outros textos. Nós temos visto teólogos buscando aparato e fundamento externo à palavra para tentar, ora, sustentar o que ela diz, e aí homologar, ora, desfazer o que ela diz. O que nós precisamos ter muito claro em nossa mente é de que essa fonte de autoridade externa não é suficiente. E, claro, não é um problema para nós lidarmos com essa auto-homologação da palavra de Deus. E por que a suficiência? Eu fui na fonte de alguns livros, eu vou aqui indicar alguns, né? Graça Comum e Evangelho, esse livro maravilhoso sobre doutrinas da fé cristã, que fala muito sobre a suficiência e a inerrância da palavra. E, claro, Doutrina da Palavra de Deus, do Frame, que é muito bom, excelente. E sobre teoria da revelação, toda a coleção do reverendo Heber Campos, Eu Sou, que é talvez o mais completo em língua portuguesa. E, claro, tem um compêndio de apologética do François Turrentini. Tem outros, né? Tem outros tantos livros, fontes de referência. Por que eu estou mostrando tudo isso? Para mostrar para vocês toda a discussão de inerrância, autoridade, infalibilidade sempre recai naquilo que nós precisamos viver, que é a suficiência. O que diferencia um cristão de um não cristão? O que diferencia um cristão que crê na autoridade, infalibilidade e inerrância, mas não crê na suficiência da palavra? O que nos diferencia? O que diferencia a vida de um cristão que se atormenta e vai buscar como fonte da sua solução para os seus problemas fontes externas à palavra, conceitos externos à palavra, conceitos que são originados em teorias que desconsideram a existência de Deus, desconsideram o homem como imagem e semelhança de Deus e desconsideram a verdade absoluta. Ora, ao buscar nessas fontes, eu estou dizendo que a Bíblia é insuficiente para mim. E ao dizer que ela é insuficiente, não adianta eu ficar de púlpito dizendo que ela é inerrante, infalível e tem autoridade. Não adianta, porque a minha vida demonstra o contrário. E no pensar biblicamente, mais do que discorrer sobre teorias, mais do que isso, nós precisamos aplicar à nossa vida aquilo que aquele que criou todas as coisas e nos criou, e criou-nos assim, integrais, seres com componente material e imaterial, né? Corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, ou corpo e espírito, como queira. Nós precisamos entender que é essa fonte que deve guiar a nossa vida. Ora, e essa fonte revelou-se por escrito. E aqui entram algumas questões que eu quero tratar com os irmãos. Primeiro, a revelação de Deus, ela tinha que ser sistematizada. Por alguns motivos óbvios. O primeiro motivo é que Deus é absoluto e, em sua essência, ele é
imprescrutável. Eu não consigo decifrar a essência de Deus. Afinal de contas, ele é absoluto e eu relativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu sou finito e Deus é eterno. E ainda que ele tenha para mim a proposta de vida eterna, definitivamente eu não tenho a eternidade no sentido exato da palavra, que é a eternidade que só pertence a Deus. Então eu preciso, assumindo essas verdades, esses pressupostos, pensar o seguinte: olha, tinha que ser revelada sistematicamente, de forma sistematizada, uma narrativa, um diálogo. Isso aqui eu acho maravilhoso. Quem puder adquirir, claro, esse do John Frame, né, A Doutrina da Palavra de Deus, a proposta dele é maravilhosa. A proposta dele é mostrar que Deus se revela, mas não se revela apenas como um compêndio de leis e decretos, mas como uma narrativa, mas também como um diálogo com o homem. E esse diálogo requer que, para que a gente compreenda plenamente, requer que essa informação e essa revelação seja escrita, seja sistematizada, possível de ser entendida e interpretada, tem que ser clara o suficiente para que qualquer pessoa possa ler e entender aquilo que diz respeito ao mais fundamental e o mais básico de todos. Primeiro, que existe um Deus, que ele é verdadeiro, que ele é absoluto, que ele tem um propósito e um plano para toda a humanidade, que ele tem um propósito e um plano para mim, e que esse Deus se revela de forma plena na encarnação do Filho em Cristo Jesus. Esse diálogo com o homem é fundamental. Então, veja só, eu tenho que ter isso, e como é que eu posso conhecer Deus, se ele é esse ser absoluto e eterno? Só por meio de sua revelação. E essa é a Escritura, né? É a revelação de Deus. Agora, eu tenho necessidade de ler a Escritura, de entendê-la, de meditar nela, e aí compreender cada vez mais o que esse Deus tem para mim? Claro, perfeito. E aí nós vamos num texto do profeta Neemias, no capítulo 8, verso 8. Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Olha só, é necessário, e o povo, a gente sabe, o povo estava saindo do exílio, o povo estava mergulhado em outra cultura durante anos, o povo tinha vivido uma outra cultura e de uma forma intensa, e foi necessário relembrar o texto, mas o texto era lido e explicado para que entendessem. Esse é um pressuposto que a gente tem que adotar, porque eu preciso compreender a palavra e, para tanto, eu tenho que ter acesso a ela, e tendo acesso a ela, eu vou lê-la. Por que essa revelação tinha que ser escrita, sistematizada, clara? Ela tinha que ser tudo isso para que eu pudesse também, além de entender o que Deus queria para mim, para que eu pudesse entender que esse Deus preserva a sua revelação e a sua palavra para sempre. Eu aqui não vou abrir parênteses para nós discutirmos manuscritos, nem formação de cânon, mas sabemos que, ao longo de mais de 2000 anos da era cristã, a Bíblia tem sofrido ataques de toda ordem, de toda sorte, tanto do ponto de vista interno quanto externo, tanto fogo amigo quanto fogo abertamente inimigo, e, no entanto, o texto continua sendo o texto confiável. Eu não estou discutindo traduções, não estou discutindo variantes, estou dizendo que a mensagem é preservada sempre. Porque o Deus que criou todas as coisas preserva a sua mensagem, preserva a sua palavra. E isso de forma sobrenatural. Com todos os ataques que a palavra já sofreu e vem sofrendo, Deus preserva a sua mensagem. Do mesmo jeito que preservou o seu povo, do mesmo jeito que preserva a sua igreja. Então, nós precisamos entender isso. E é importante, é interessante essa questão, porque, veja só, isso aqui nós estamos só no começo, né? Essa preservação é sobrenatural, por quê? Porque Deus quer que você o conheça. Deus quer. Essa revelação ela é iniciativa de Deus, foi determinada de uma forma escrita, inerrante, infalível, inspirada. Você vai dizer, pastor, você já falou isso milhões de vezes. Eu sei, mas é importante que isso fique. E Deus é a fonte suprema dessa revelação.
E aí vamos, como é que ela é preservada? Vamos, de forma sobrenatural. Dita por quem? Vamos lá, eu vou pegar somente 2 textos. Um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 13. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Aí vocês dizem, pastor, mas pelo amor de Deus, o que é que Jesus está fazendo aqui? Certo? Do mesmo jeito que ele disse para os seus discípulos o que é que tinha que ia acontecer, ele está dizendo que a forma de falar em parábolas era para que alguns não ouvissem e, se ouvissem, não entendessem. Ou seja, cumprindo a profecia de uma punição para aqueles que estavam com o coração endurecido. Então vejam, Deus quer que você entenda, ele preserva a sua palavra, mas ele também mantém mistério para aquele que ele não quer se revelar naquele momento. E você diz para mim assim, mas pastor, mas isso aí fica muito duro, que Deus é esse que ama a todos, mas faz esse tipo de coisa? Pois é um Deus que sabe como tratar cada um no seu tempo. Lucas 16, verso 17, diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E aqui a palavra lei tem a ver com a norma de Deus, a palavra de Deus, tudo que Deus revelou. E Lucas, ele diz no seu evangelho algo que é interessantíssimo da gente prestar atenção. Vamos lá, Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Nós temos aqui Deus dizendo que nem todo mundo vai entender ao mesmo tempo nas parábolas, mas está dizendo claramente que vai fazer com que aqueles que devem entender no momento que devem entender serão explicados e entendidos. E ao mesmo tempo dizendo que nenhum tio, nenhum iota, no texto de Mateus também, passaria da palavra. É mais fácil passar os céus e a terra. Então, nós entendemos claramente, e a palavra aqui está nomos, mas no outro texto de Pedro está rema, que é mensagem. E nós vemos que a mensagem de Deus, a narrativa de Deus, a palavra de Deus não passa e não passaria nunca mais. Então entendemos que a revelação tinha que ser escrita, tinha que ser plena, e claro, fala-se em inspiração verbal e plena, mas não é um ditado. É necessário que a gente compreenda, só um parêntese, que a gente compreenda que Deus usou homens e usou-os plenamente numa cooperação ou numa ação concursiva. O homem estava junto com Deus escrevendo. Deus usava o vocabulário do homem, a cultura do homem, o entendimento do homem, mas era Deus a conduzir por meio do Espírito Santo tudo que era escrito. E nós vamos ver isso também. Outra passagem bíblica que está em Pedro também. E a necessidade da revelação é porque nós precisamos ter claro que só Deus pode se revelar a si mesmo e só Ele sonda nossos corações. E só Deus pode, ao revelar-se, fazer-nos entender quem somos e o que somos para Ele, né? Provérbios 27, 19 diz que assim como a água, o rosto está para a água, né? Você olha na água e vê o rosto, o coração do homem é o homem. Ora, só Deus sonda os corações. Só Ele conhece os corações que Ele criou. Então Ele precisa, no sentido de Ele quer, Ele decreta, que a gente entenda a palavra. A nossa necessidade da palavra escrita é a necessidade daquele que precisa não só conhecer o Deus que te criou, o Deus que lhe salvou, mas conhecer a si também. Você quer conhecer a si? Busque Deus, porque foi Ele que te fez. E não adianta a gente ficar buscando fora, porque, veja, quando a gente fala em necessidade da revelação escrita, a gente está falando de Deus estar se revelando e nós buscando a Ele. Mas tem mais do que isso. Quando a gente fala na necessidade da revelação escrita, a gente está falando também de fé, da ação do Espírito Santo. Então, Deus decreta ou determina, Cristo revela-se, o Espírito Santo sela, conduz, convence do pecado, da justiça e do juízo, move o coração dos homens. Mas vejam só, nós precisamos entender que a narrativa e o diálogo com Deus
é que faz com que nós nos conheçamos. Vamos ao Salmo 139, só para a gente pontuar algumas questões. Salmo 139. Vamos lá. Salmo 139. Vamos ao verso 1. Começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Gente, há uma outra passagem que fala que o coração do homem é enganoso. Entendendo que nós herdamos a natureza do nosso pai Adão, e o nosso coração é enganoso, quem é que pode discernir o que está nos nossos corações? Só Deus pode discernir. Só Deus pode discernir. E como é que ele faz isso? Deus faz isso usando a sua palavra escrita. Isso é interessante, né? Isso é interessante, mas é verdade. Ela é a palavra que penetra fundo em nossos corações e revela-nos quem somos. Porque é Deus, por meio da sua palavra, revelando o que tem no nosso coração. Hebreus 4:12, e eu sei que eu estou passando muitas passagens bíblicas, mas tem muito mais do que essa. A gente precisa ver exatamente isso. Hebreus 4, verso 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva mesmo. Né? E aqui, essa palavra em grego, tzao, é uma palavra que está ligada a zoe, que quer dizer vida espiritual, vida não material. Porque você tem duas palavras que definem vida, assim, que são as predominantes na Bíblia, né? É bios, que é a vida material, física, e zoe, ou zoe, né? Que é a vida espiritual. Então, a palavra de Deus, ela tem vida espiritual e ela é eficaz. Eficaz no sentido de que ela atua, ela tem energia. Gente, olha, tem uma questão de que quando Deus cria todas as coisas, ele diz, haja, e as coisas acontecem. Veja, a energia e a ação de Deus são todas no mesmo sentido. A gente não tem como separar isso. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, ela tem vida espiritual, e ela é ativa no sentido de que ela é atuante, ela tem energia, ela tem capacidade, e ela é mais cortante, portanto, precisa, né? Afiada, ela é precisa, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E aqui, sem querer discutir dicotomia, tricotomia, não é o caso, juntas e medulas, né? O fato é que essa figura é para dizer que ela pode discernir pensamentos e propósitos do coração. E o coração do homem, no sentido bíblico, é o próprio homem, em hebraico lev, ou leb, que é o centro, é da onde saem as fontes da vida, da onde saem as vontades, da onde estão a memória, a inteligência, os sentimentos, as emoções. Esse conceito é muito claro na Bíblia e a gente olha e diz assim, mas então por que a palavra de Deus é escrita? Ela é escrita para que eu conheça esse Deus e, mais do que tudo, eu possa ser conhecido, assim, no sentido de me conhecer, por meio dessa própria palavra que é Deus me revelando. Então, ela é viva porque ela tem vida espiritual, ela é efetiva, ela é eficaz e ela discerne meus pensamentos e propósitos. Então, veja, Deus discerne meus pensamentos e propósitos. E está aqui a palavra zoe, zau, né? Ou zao, eu não sou perito na pronúncia grega, e eficaz, energia, ou energes, que é ativa no sentido de estar presente ali, ativamente atuante. Vejam só, por que a gente está tratando disso? Para mostrar que se nós estamos caminhando na direção de nos conhecer e de conhecer a verdade, e aqui a gente vai compreender uma questão que é a seguinte: do ponto de vista de leitura e interpretação da palavra, o que nós vamos fazer? Mas nem sempre o sentido é literal. Nem sempre. Claro, existem símbolos, existem metáforas. Nota,
existem parábolas. Então, nem sempre o sentido é literal. Mas, ora, Deus nos deu também a capacidade de fazermos a interpretação bíblica à luz dos próprios textos bíblicos. Então, a Bíblia, se harmoniza e ajuda a nossa própria interpretação. Isso não nos retira a necessidade de usarmos técnicas, né? Usarmos a hermenêutica para fazermos uma boa exegese e compreendermos, ou seja, a hermenêutica seria, vamos chamar assim, a ciência da interpretação, a exegese, a interpretação em si, e, obviamente, nós partimos para o entendimento, como disse lá em Neemias 8:8, ela precisa ser explicada e entendida, e nem sempre ela é literal. Mas mesmo quando ela não é literal, ela se revela e o homem entende na medida da vontade de Deus, da maturidade do homem, do momento que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós lemos uma passagem bíblica? Inúmeras vezes, e num determinado momento da nossa vida a gente lê e a gente entende um sentido talvez mais profundo, ou talvez mais direcionado para algo que a gente não tinha atentado. Note que, a despeito da interpretação, você vai encontrar verdade na Bíblia. E essa é uma questão importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque é por isso que nós precisamos ter a palavra para pensar biblicamente. E pensar biblicamente é adotar a verdade contida no texto sagrado, que é a revelação do próprio Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, para que a gente possa discernir o bem, o mal, o certo, o errado, as reações que temos e que não temos, a palavra de Deus nos mostrando o quão frágeis somos, o quão suscetíveis estamos à nossa carne, ao mundo, à cultura do mundo. Então, essa necessidade da revelação escrita, para que nós possamos entender a mensagem de Deus e nos entender, é fundamental. O Salmo 139, nós não vamos explorar muito o Salmo, aí seria mais umas 2 horas, mostra claramente como o conhecer-se tem a ver com conhecer a Deus. Essa é uma questão. Então, a palavra é escrita, a revelação é escrita, e ela é suficiente para, da forma como está escrita, para que a gente entenda aquilo que é fundamental e necessário. E elas são auto-autenticadoras. A Bíblia é auto-autenticadora. É claro, você tem aqui uma autoridade histórica, que descreve toda a história, e você tem uma autoridade normativa. A Bíblia é a norma das normas. A Bíblia é a base sobre a qual tudo mais deriva, em termos de interpretação e de vida. Por isso é que ela é a nossa única regra de fé e prática. Porque as confissões de fé, as declarações de fé, são, por si, normas normatizadas, ela no sentido de que elas têm como base o fundamento a Bíblia. E aquilo que elas contrariarem a Bíblia, elas estão erradas. E mais do que isso, nós entendemos que a revelação é progressiva. E há questões nas declarações de fé, nas confissões, nos catecismos, que são datadas, ou seja, as interpretações podem estar muito influenciadas pelo momento e pelo tempo que o homem que escreveu, ou os homens que escreveram e pensaram, estavam vivendo. No entanto, a palavra não. Ela é sempre. A verdade está lá, para sempre estabelecida. Eu sei que há questões de contexto, óbvio. Eu não vou entender que a declaração de fé de um homem tem que ser a mesma de Abraão, no sentido de levar o seu filho para ser sacrificado, de maneira nenhuma. Então você tinha um contexto, uma narrativa, uma personagem ou 2 personagens, mas que queriam trazer para nós uma verdade. Qual era a verdade? Primeiro, há um Deus. Segundo, esse Deus se revela. Esse Deus age no coração do homem. Esse Deus é um Deus salvador. E esse Deus diz a Abraão que ele vai cumprir a sua promessa. Deus é um Deus de providência. E Deus providencia a salvação de Isaac e aponta para o próprio sacrifício daquele que havia de vir, que é Cristo Jesus. Então, veja, mesmo numa narrativa que você tem um contexto datado, você tem verdades, que a verdade é imutável, seria um reforço, uma verdade que é para sempre, que é eterna, algo que já tinha sido revelado, e que o entendimento vem a posteriori, muitas vezes. Então, nós entendemos que, mesmo lendo de forma histórico, gramatical, literal, usando todas as técnicas, etc., nós entendemos que ainda há muito a ser compreendido, porque nós ainda estamos
A cada dia, vivendo novas experiências, Deus está colocando diante de nós novas circunstâncias e a sua palavra permanece para sempre, no sentido que ela sempre tem a resposta certa e correta, porque é nessa palavra que nós somos discernidos e que outros e que as situações são discernidas e que nós vemos a mão de Deus sempre a conduzir o homem. Olhar para a Bíblia é olhar também para a sua providência, para a providência de Deus. Então, pensar biblicamente é entender a necessidade de termos a revelação escrita e termos a Bíblia em nossas mãos. A Bíblia é necessária, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é clara. E, obviamente, quando se fala em teologia, e aí para aqueles que estudam teologia, o estudo da teologia é fundamentalmente, no núcleo, é o estudo da revelação de Deus. Não é o estudo de Deus, porque ninguém estuda Deus, né? Por uma questão óbvia. Ele é eterno e absoluto. E nós não. Então, o objeto de estudo necessariamente é menor que o observador. E nós já falamos muitas vezes a respeito de nossa forma de entender o mundo. Nossa forma de entender o mundo é por analogia, né? Por comparações. Não, o conhecimento de Deus é outro tipo. Então, nós precisamos entender que, até para meditarmos e fundamentarmos a nossa fé teologicamente, nós precisamos da palavra, né? Ou seja, somente a Bíblia tem o conhecimento suficiente para que o homem tenha uma vida que Deus quer. Veja, o que acontece no mundo de hoje? As pessoas acham que você pode, com uma série de conceitos e valores e princípios de pensamento positivo, autoestima, conceitos até criados e forjados à luz de pensamentos e doutrinas, ideologias de politicamente correto, você começa a criar mundos que supostamente estão cobertos de valores de bem. A pergunta é, qual é a fonte desses conceitos e valores? Se não for a palavra de Deus, cuidado, muito cuidado. A gente olha e olha para o direito, por exemplo, usando um modelo criado por um brasileiro, né? O Reale, Miguel Reale, pai, ele fala de uma tríade, né, que lei é fato, valor e norma. Veja, quando você olha para a questão do fato, valor e norma, a questão do valor é algo que, sem o valor, sem o bem da vida ser defendido, para que lei? Quando a lei não defende o valor da vida, essa lei é uma lei diabólica, tirânica. Só que você tem que buscar qual é a fonte desse valor. No caso da vida do cristão, a norma que é determinada por aquele que é o bem supremo, a fonte de todo bem, a norma, ela traz em si, ela expressa em si a natureza daquele que a criou. Então, nós, ao olharmos para a palavra de Deus, olhamos para uma expressão da sua natureza e do seu caráter. Então, nós não estamos simplesmente lidando com um livro qualquer. Ok, eu posso estudar a Bíblia do ponto de vista da narrativa, da gramática, da história, da filosofia, da epistemologia. Posso estudar de todas as... usando várias ciências ou técnicas para estudar a palavra de Deus. Mas o que eu não consigo retirar dela, e não devo nunca tentar isso, é o seu valor absoluto, da fonte absoluta e do caráter que ela representa, que é o caráter de Deus. E o que as pessoas fazem normalmente? Inclusive dentro dos círculos cristãos. A Bíblia não é suficiente. Por quê? Porque o mundo evoluiu. Porque a tecnologia evoluiu. Porque hoje é assim. Porque antigamente casamento era desse jeito, mas agora é assim. Ora, tudo bem, você encontra defeitos nos casamentos antigos, mas a solução para os problemas dos casamentos antigos, ou de uma opressão que porventura existisse, não é acabar com o casamento, é consertar o casamento. Porque o princípio que Deus estabeleceu não era desse jeito. Quando questionam Jesus a respeito do divórcio, por exemplo, o que é que ele diz? No princípio não era assim. Então, Jesus remete a questão do casamento ao Gênesis. Portanto, toda a distorção posterior é problema de homem. E a Bíblia revela e relata isso muito claramente. Mas a referência da verdade, daquilo que é padrão, daquilo que é o modelo perfeito criado por Deus, está lá estabelecido. Família, a mesma coisa. Amor, que não é um mero sentimento, mas algo que é uma disposição e um comprometimento, está lá estabelecido. O Deus de amor é o Deus que é fiel. Por quê? Porque ele cumpre
o seu papel. Nos mandatos, lá no Gênesis, tem o mandato de cuidar da esposa, de ser frutífero. Então, assim, nós precisamos entender. E veja como é importante esse atributo da palavra. Vamos para o texto de primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 22 em diante. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 23. Fostes regenerados. Vamos lá. Regenerado. Fostes renascido, nascido de novo, né? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Esse texto é riquíssimo, é maravilhoso. Aqui a palavra usada é logos, né? O logos, né? Então você veja aqui. Antes éramos semente corruptível. Fomos regenerados ou renascidos de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Eu entendo que a palavra de Deus não é somente aqui a mensagem dela, mas a palavra encarnada também, a qual vive e é permanente. Então eu tenho aqui, e aí eu me dou esse direito de fazer essa interpretação, de que aqui eu estou falando não só da palavra escrita, mas também daquela revelação plena, total, em Cristo Jesus. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor. A erva seca-se e cai, e cai a sua flor. A palavra, olha só, aqui já é uma outra palavra. Aqui é rema. Aquilo que é proferido, a mensagem, não é? O conteúdo da mensagem. Note que há o uso aqui, palavras são palavras diferentes nesse uso. E aí eu começo a pensar que é fundamental que essa mensagem permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que palavra é essa? Rema, que é a mensagem que vocês receberam do evangelho. Que mensagem é essa? É que vocês foram renascidos em Cristo Jesus, que também é chamado de a palavra de Deus. Então, note o seguinte, nós temos aqui a importância da palavra não só pela revelação dos santos, de todos os santos, né? Aquele que é, que era e que há de vir, mas nós temos também a mensagem, o conteúdo dessa mensagem que é trazida para nós, que nos dá vida também, nos mantém vivos. Então, quando a gente pensa em pensar biblicamente, a gente está pensando num compromisso com esse Deus que se revelou para nós. E aí, gente, veja, fomos renascidos, regenerados. Imagina, eu agora, depois de renascido e regenerado, entro num problema qualquer que envolva questões emocionais ou espirituais que eu desconheço, e eu vou em busca de qualquer ajuda que não seja bíblica. Você acha, sinceramente, que eu consigo resolver meu problema? Eu posso até ter um diagnóstico muito preciso, muito bom até. Um diagnóstico que me dê uma direção. Isso é verdade. Isso pode acontecer. Mas, sinceramente, o problema se resolve? Se for um problema físico, eu preciso de remédio. Se for um problema emocional, será que ele se resolve? Será que, ao me dar a pista ou o diagnóstico, o problema se resolve? Eu acho que não. O problema é só resolvido por aquele que me criou. Então, a palavra é suficiente. E vejam, eu não estou aqui a criticar nenhum profissional, mas qualquer disciplina de humanidades, qualquer uma, tem um elemento em comum com a religião, a fé. Eu preciso ter fé para acreditar em todas as teorias da psicologia, todas as teorias da filosofia, todas as teorias da sociologia, não é? Todas as teorias do direito. Eu preciso ter fé. Claro que tem que ter fé. Imagina, né? Na psicologia ou da psicanálise, se a vertente for psicanalítica, mas vamos lá. A questão é, quem é o tecelão da minha alma? Definitivamente. Quem é o tecelão da minha alma? Não estou dizendo com isso que você não procure os profissionais que você quiser, não. Eu só estou lhe dizendo que a Bíblia é suficiente. E somente ela é capaz de penetrar e discernir seus pensamentos e propósitos. Nem você, nem ninguém fora de você consegue discernir seus pensamentos e propósitos. Só Deus. Só Deus. Ou eu creio nisso, ou eu relativizo a palavra. E aqui não está uma pessoa a combater nenhum tratamento, nem terapia. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você não resolve seus problemas espirituais, emocionais, senão por meio
daquele que lhe criou. Só isso. E se alguém, porventura, quiser me interpretar mal, amém por isso. Eu vou continuar buscando no meu Deus a solução para os meus problemas emocionais e espirituais. Eu não confio no meu coração para me guiar nessa jornada, e muito menos no coração de outra pessoa, que muitas vezes não crê no Deus que eu creio, aliás, não crê nem em Deus. Se o meu coração, que crê em Deus, está sujeito a engano, quanto mais daquele que sequer crê em Deus. Então, me desculpe, eu não vou abrir meu coração com alguém que não crê no mesmo Deus que eu, que sequer crê, muitas vezes está mais decaído do que eu, está mais em treva do que eu, é um cego guiando do cego. Desculpem. Essa é a minha posição como pessoa, como pastor. E mais do que isso, a Bíblia é suficiente para resolver todos os meus problemas no que diz respeito à salvação, à minha relação com Deus. Só a Bíblia e mais nada. Agora, se você pensa que eu posso ter uma vida feliz fazendo um treinamento de coach, pode. Eu posso ter uma vida feliz adotando princípios XYZ. Eu posso. Você pode ter uma vida feliz e calma e tranquila? Pode. Ou eu posso ter uma vida feliz se eu for decifrado, né, por um profissional, né? Pode ser um coach, pode ser um psicólogo, um psicanalista, sei lá o que for. Eu posso sim. Eu posso ser feliz. Eu posso ter uma vida normal. O que eu não tenho é zoe, é vida espiritual real, se não for pela palavra. É isso que a Bíblia está escrito. E se eu estou aqui a defender a palavra e a suficiência dela, vocês vão ter que entender que dessa forma, ou entender não, né? Vão ouvir eu ter que dizer isso. Mas essa é a verdade. Nós estamos entregando, nós cristãos estamos entregando nossas vidas na mão e nas responsabilidades de gente que não tem nenhuma condição de conduzir nossas vidas. Eu estou falando, inclusive, de pastores que deixam de acessar a palavra de Deus para acessar qualquer outro conhecimento para poder ter empatia. A empatia é dada pela palavra. A palavra diz, olha, você coloque-se no sapato do outro, sinta a dor do outro, abrace, ampare, tenha sensibilidade e busque, mais do que tudo, discernimento espiritual do Espírito Santo de Deus. Pronto. É isso aí. A Bíblia é suficiente e nós estamos sofrendo, ela está sofrendo um ataque. Sempre um ataque à sua suficiência. E não é somente uma crítica textual, é uma crítica ao conteúdo, é uma crítica à sua autoridade. A Bíblia é colocada de lado. E há aqueles que, no auge da sua loucura, dizem que Jesus é a chave hermenêutica. E como Jesus é a chave hermenêutica, tudo aquilo que eu acho que Jesus não diria, não é verdade. E como eu acho que Jesus não diria o que Paulo disse, o que Paulo está dizendo é fruto da maluquice de Paulo. Eu já ouvi isso de líderes que se tornaram gurus e que supostamente são cristãos. Está lá, está na internet, aí é só procurar. É só procurar isso. Então, veja, chega ao ápice da loucura de simplesmente não existe Antigo Testamento, joga tudo fora. Ora, Jesus homologou o Antigo Testamento. Jesus homologou a Torá. Jesus homologou os profetas. Jesus homologou os escritos. Os apóstolos foram homologados pelo Espírito Santo e, mais do que isso, eles relatam aquilo que Jesus aponta como verdade e continuam sendo inspirados e conduzidos, e todas as suas palavras escritas, conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, estão em absoluta consonância com tudo que Deus já tinha proferido, profetizado por meio de seus profetas, né? Falado por meio de seus profetas e conduzido para a verdade para o homem. Você começa a selecionar, quando a Bíblia acha que a Bíblia não é suficiente, mesmo se dizendo cristão, você começa a selecionar o que você acha que é a palavra de Deus e o que não é. E aí você começa a buscar muletas fora. Eu vejo teólogos e estudiosos famosos nos podcasts tentando fundamentar a Bíblia a partir apenas e exclusivamente, dizer que ela é verdadeira, com base num relato histórico ou em comprovações arqueológicas. Me desculpe, não se trata disso. Não se trata disso. Se a palavra é viva, é zoe, zal, né? Se ela é viva espiritualmente, ela não dá margem para esse tipo de coisa. Como também não dá margem para que eu esqueça a Bíblia e ache que o meu sentimento, as minhas experiências espirituais, ou que eu acho que são as minhas experiências espirituais, vão fundamentar aquilo que eu creio como verdade. Exemplo disso, movimentos pentecostais e neopentecostais. Porque Deus me revelou. Sim, Deus já se revelou, sim. Ele se revelou. Está aqui a revelação dele, ó. Todinha, ó. Está aqui a revelação dele. Está aqui. Deus se revelou. Não, mas Deus me disse.
Prove que Deus disse. Não porque eu vi num sonho. Prove. Me desculpe, eu não aceito. Eu não quero. Eu não acredito. Por quê? Porque se eu cair na armadilha dessa subjetividade, eu estou dando vez àquela teoria clara de que a Bíblia não foi o suficiente e que agora Deus continua se revelando a despeito da Bíblia. Isso não existe. Quantos loucos já foram autores de outras loucuras e de mortes? Quantos atentados à palavra de Deus que de púlpito, no improviso, né, movidos por um êxtase, falam absurdos, proferem absurdos? Isso também é não crer na suficiência da palavra. Não estou aqui discutindo se você fala em línguas, se você não fala em línguas, eu nem discuto isso. Porque se você entende que deve falar, e se não tiver ninguém para interpretar, cale-se. Agora, uma coisa é você começar a ter toda uma crendice, um misticismo que está para além da palavra de Deus. O nome disso é ocultismo de crente, né? E não existe ocultismo de crente. Os mistérios de Deus são mistérios de Deus. E se são mistérios de Deus, me desculpe, se ele não revelou na sua revelação verbal, escrita, verbal plena e colocada escrita, me desculpe, não me serve. Então eu tenho ataques externos à palavra e ataques internos. E todos levam a um só comportamento, ao abandono da palavra. Quando é que um cristão protestante, de origem protestante, ou reformada ou não, abandona a sua fé e abraça a fé universal ou católica, apostólica, romana? Quando é que ele faz isso? Quando ele deixa de crer na suficiência das Escrituras e começa a crer que o que homologa, o que dá autoridade às Escrituras, é uma tradição e uma história. E ao fazer isso, ele desconsidera que o texto é que sustenta a igreja, não a igreja que sustenta o texto. É o texto que define o que é a igreja, não é a igreja que define o texto. E não adianta me falar de concílio, de formação do cânon, porque o cânon só foi juntado depois que já estava homologado pela igreja que não tinha nome antes. Era a Igreja dos Apóstolos. E não adianta me falar que há documentos escondidos e não sei o quê. Não tem prova disso. E eu creio num Deus que é Senhor sobre todas as coisas e ele é Senhor principalmente sobre a sua palavra. A Bíblia é suficiente. Não só ela é inerrante, infalível, ela tem autoridade, mas ela é suficiente. Ela é suficiente para tudo que eu necessito para viver, existir e para a minha salvação. E é lá que eu devo buscar. Vamos aqui agora aos comentários. Luciano, estamos todos convencidos de que a Bíblia tem a verdade como base de seu texto imenso. Há metáforas que facilitam a verdade ou a interpretação deve ser 100% literal? Marquinhos, eu já comecei até a responder isso. Não, a interpretação não deve ser 100% literal porque há textos que não são literais na Bíblia. E mais do que isso, ela não só tem a verdade, como ela é a fonte, no que diz respeito ao homem, à questão espiritual. E isso que você colocou é importantíssimo. Porque sabe qual é uma discussão interessante na época da Reforma? É o seguinte, tudo que é verdade está na Bíblia ou o que está na Bíblia é a verdade? Do ponto de vista espiritual, o que está na Bíblia é a verdade, o que não está na Bíblia não é. Por que isso? Porque, na verdade, quando você acha que a verdade está fora da Bíblia e foi colocada para dentro, você está dizendo que ela pode ser alcançada ou atingida fora da palavra de Deus. Essa era a discussão, uma das discussões pilares na época da Reforma. E os reformadores são muito categóricos. Se Deus é Senhor da palavra, se Ele que revelou-se na palavra, então ela é a verdade. Então a verdade é verdade porque está nela, não o contrário. Não, e essa sua pergunta é importantíssima porque há vários textos na Bíblia que não podem ser interpretados literalmente. Claro, há textos que são claros. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Ou outros tantos textos bem interessante sua pergunta, muito boa. Excelente. Bem, isso, a interpretação correta penetra nosso âmago. Sim, pastor Emanuel. Mas eu vou fazer um pequeno ajuste. Não é a interpretação correta que penetra o nosso âmago. É a palavra que penetra o nosso âmago. Ainda que você não entenda. Pô, eu estou sendo radical, né, pastor Emanuel? Estou sendo radical. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, você não está errado. Mas o que eu quero mostrar é que, independente de você entender plenamente, a palavra vai trazer a lume aquilo que está no seu coração.
Ou seja, ela vai discernir seus pensamentos e propósitos, independente de você compreender plenamente a situação. É isso que eu quero dizer, entendeu? Claro que a interpretação correta facilita isso, né? Você vai e traz a pessoa a interpretação e maravilha. Mas o que está posto no texto bíblico é que ela, a própria palavra, ela vai lá e arranca, e é ela que traz a interpretação para você, entendeu? Não está errado o que você está dizendo, de jeito nenhum. Mas o posicionamento que eu adoto, né, que seguindo o que está escrito lá em Hebreus, é que é a própria palavra que traz a interpretação. É a palavra que pula nos seus olhos. Entendeu? É assim, mas corre, exatamente. Mas não está errado o que você está dizendo, não. É porque o meu propósito é trazer à luz aquilo que nós entendemos como sendo mais radical, porque não dá para olhar e pensar biblicamente se você não tiver a Bíblia como parâmetro pleno, sabe? Deus preserva a sua palavra, mas o inimigo vai tentar deturpá-la através de versões duvidosas. Sim, vai tentar, sim. Por essa razão é que eu disse que a verdade está no texto e eu não estava discutindo nem interpretação, vamos chamar assim, né? nem tradução, pastor Edson Mosqueira, você tem razão. A Mariângela diz assim, sem essa palavra não existiríamos, e aleluia que ela existe. Ela nos traz o melhor. Verdade, verdade. E aqui, Mariângela, a gente pode usar os dois textos como palavra, né? Os dois sentidos. Tanto a palavra escrita, que nos discerne e nos faz existir como coração e mente, como Cristo, que nos regenera, que fomos recriados nele. Né? Então, sem ele, nós não existíamos. E é porque a palavra de Deus, que se fez carne, é nela que nós nos movemos, existimos e andamos. Né? Nos movemos, existimos e vivemos. Deus é santo e a sua palavra vai nos levar também à santidade. E essa é uma outra questão, exatamente, pastor Edson Mosqueira. Por que eu falei da suficiência das Escrituras? E isso aí foi uma falha minha. Eu fiquei tão focado na suficiência que eu esqueci de salientar o seguinte. Por que a suficiência é tão importante? Porque é entender que a palavra é suficiente é que me faz caminhar nela e, portanto, caminhar em santidade. Porque eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas eu também sou criado em Cristo para as boas obras as quais ele preparou para mim. Então, esse é o entendimento que eu tenho que ter realmente, de que a santificação faz parte desse processo. Né? Que é mais... Pastor João Jarbas, por isso, levar cativo nossa mente à mente de Cristo Jesus. Exatamente, pastor Jarbas. Nós falamos isso na semana passada sobre o texto de Coríntios, né? Eu acho que, se não me engano, 2 Coríntios 10, né? Toda altivez, tal, levar tudo cativo, levar a mente cativa a Cristo. Exatamente, perfeito. Aqui a irmã Claudete diz, busquem outra fonte para resolver problema a não ser em Jesus. Arruma mais problema. Exatamente, irmã Claudete. Exatamente, arruma outro problema. Eu diria como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor perfeito. E isso é importante, juntando as duas colocações, da irmã Claudete e da Mariângela. Notem que, ao buscar solução dos meus problemas, um problema familiar, fora da fonte da palavra, eu posso estar trazendo para minha casa doutrinas de demônios. E aí eu e minha casa não serviremos ao Senhor, porque meus filhos vão ver que eu não sirvo ao Senhor, que eu estou buscando lá fora, em outras coisas. E uma coisa importante é que muitas vezes a gente acha que todas as visões de mundo são, no pior das hipóteses, ou complementares, né? Porque cada uma traz uma certa verdade, etc. O que eu penso eu não estou dizendo que não há verdade numa frase budista que fala para você amar todos os seres viventes. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que isso é verdade, mas o que move esse amor não é a fonte de todo amor, que é Deus. Explico. Eu devo amar e me harmonizar com todos os seres viventes, porque isso vai me fazer transmutar, evoluir, crescer, me tornar um espírito melhor. Gente, pelo amor de Deus. Então, sou eu que estou fazendo a minha própria trilha para a iluminação e para o nirvana. Não. Então, é verdade, a frase é verdade, se você pontua ela e contextualiza, mas se você for buscar a fonte, e é disso que eu estou falando. Porque muitas pessoas falam coisas muito certas, mas qual é a fonte? E o que isso quer dizer? E quais as implicações disso? Essa é a questão. Quais as implicações? Irmão Rodolfo, a sua abordagem... Não, a minha abordagem não. Na verdade, irmão Rodolfo, vou lhe contar o seguinte. Eu passei a tarde revisando meus livros, né? E meus estudos, hein? Então, isso é tudo que eu aprendi. Não foi minha, não. Gente, eu quero concluir, quero dizer que nós não precisamos de muleta. Nós temos a rocha e nós temos
a palavra de Deus. Uma verdadeira visão cristã de mundo, ela começa e termina, no sentido de vai até o seu completude, com uma verdadeira visão e convicção de que o próprio Deus falou nas Escrituras. É assim que começa uma visão cristã de mundo. É assim que você começa a ter a mente de Cristo e pensar biblicamente. Cristo, na tentação no deserto, ele usa a palavra, e o inimigo também usa. A diferença não é só que o inimigo é o inimigo e Jesus é Jesus. Não, não, não. Não é só essa a diferença. É de que o inimigo estava lidando com a própria palavra, com aquele que, mesmo sendo homem, tinha em si a verdade. E ao proferir aquelas palavras em resposta aos textos que o inimigo levantou, ele não estava apenas rebatendo o texto ou uma ideia. Ele estava apresentando para o inimigo a verdade de todos os textos, inclusive aqueles que ele estava citando. E é disso que se trata. Não vamos nos comparar com Jesus de maneira nenhuma, mas veja, não é uma mera discussão de brocardos, de frases e de ideias, mas a vida que está por trás da palavra. E mais do que isso, o doador da vida que está por trás da palavra, que é aquele que se revela por meio dela. Por isso eu fui, assim, chatinho com a observação do pastor Emanuel, que estava correta, mas para querer dizer o seguinte, nós precisamos nos aferrar à palavra, estritamente à palavra. E se eu não compreendo, eu vou buscar entender. E se não chegou para mim a revelação plena daquele ou daquele outro texto, eu vou buscar de Deus com humildade até o momento em que, no tempo certo, na maturidade certa, ela se revela para mim. E a palavra vai fazer sentido para mim. Mas, de tudo que eu preciso para viver, a palavra é suficiente. E aí eu vou terminar, porque isso a gente podia continuar até mais umas 4 semanas. Vou terminar com um texto de 2 Timóteo, um texto muito conhecido, capítulo 3, versos 14 a 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus não só revela a salvação em Cristo Jesus, como ela também me corrige, me repreende, né? Por isso é que eu falei, não é só a interpretação, é a própria palavra, né? Ela me repreende, e tudo isso para que eu seja habilitado para toda boa obra, para que eu possa viver a fé que me foi dada por Deus. Sabe, o fato de nos dizermos cristãos é maravilhoso, né? A gente poder dizer, não, eu creio assim, mas eu preciso viver assim também. Por isso é que eu sou habilitado para toda boa obra, porque não é um mero crer. Porque, veja, voltando ao texto, aqui está a fé, salvação pela fé, mas também tem o resultado disso, que é a habilitação ou capacitação para cumprir ou suprir com perfeição, chegar ao final, ou seja, ter habilitado para cumprir tudo que Deus preparou para que eu andasse como boa obra. O Marcos Souza disse, qual é o problema da circularidade de uma questão? Quando a resposta fecha a origem dela. Verdade, Marcos, exatamente. Pois é, verdade. Não tem problema nenhum. Ô, Marquinho, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já vi pastores e teólogos se embaraçarem com essa questão da circularidade e louvado seja Deus que você não tem esse problema. E o pastor Marcos diz, quem é sincero de coração procurará conhecer a Bíblia sem preconceitos. Quem não é, encontrará desculpas para não confiar nela. Verdade. Pois é, minha gente. Então, ficamos com o texto bíblico. Permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado. Né? Aí eu pulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos. Tenhamos um sábado maravilhoso na presença de Deus e firmes na palavra do Senhor. Porque pensar biblicamente, ter uma visão cristã, é, antes de tudo, entender que Deus revelou-se e falou pelas Escrituras. Deus abençoe todos.